Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais uma live de ADM do Colégio Pedro II. Essa semana muito especial, hoje especialmente, Dia do Administrador, né? A gente está comemorando esse dia com uma série de lives especiais. Então, o curso de administração do Colégio Pedro II organizou o primeiro workshop virtual de administração. E esse evento teve início com a sua abertura oficial na segunda-feira agora, dia 7, com uma live especial, com todos os professores de ADM participando. E a gente dá sequência hoje, com duas lives especiais, mais duas especiais na sexta-feira. Tá? Eu vou chamar o meu convidado de hoje e vou explicar mais ou menos para vocês o que é esse evento, por que surgiu essa ideia, qual é a nossa intenção com isso, certo? Então, gente, olha só. A gente pensou o seguinte, vários dos nossos alunos de curso técnico, eles têm intenção de seguir outras carreiras depois. E às vezes podem pensar assim que não há muita utilidade em fazer um curso técnico de administração. E aí esse evento, inicialmente pensado pela professora Aline, tem a ideia, tem o propósito de trazer para vocês que isso não tem lógica, não é uma verdade. E por que isso? Porque a administração está em tudo. Então, assim, você sendo profissional de qualquer área, ter conhecimentos mínimos básicos de administração não fazem mal algum, pelo contrário. Esses conhecimentos te fazem muito bem, vão te fazer crescer, prosperar e poder conduzir melhor o seu negócio. A ideia é exatamente essa. Então, nessa sequência, a gente convidou profissionais que são de outras áreas, tá? E esses profissionais, eles atuam no seu dia a dia com algum conhecimento de ADM. E a gente quer trazer esse exemplo para vocês, trazer essa perspectiva desses convidados no sentido deles identificarem quanto isso faz diferença para eles, certo? Deixa eu chamar aqui o meu convidado. Olá, tudo bem? Oi, tudo Boa bem? noite, tudo Boa certo? noite, tudo bom? Tudo Pessoal, bem, nosso convidado de hoje é o Thales. Ele é advogado, tá, gente? Trabalha com várias áreas do direito e tem sociedade num escritório. E a gente trouxe ele hoje para justamente falar um pouquinho para a gente da experiência dele na visão de advogado, de como o uso de administração no dia a dia pode colaborar para a gestão de um negócio, tá? Isso é interessante para você que vai ter o seu próprio negócio, para você que vai trabalhar como gestor de um outro negócio. A ideia é exatamente essa, tá? Então vamos lá. Falando um pouquinho dessa realidade, que é a realidade hoje do direito da advocacia que a gente trouxe para essa live. Fala um pouquinho para a gente, Thales. Quando que você criou a sua empresa? Como é que surgiu a ideia da empresa? Há quanto tempo ela existe? Como é que funciona? Então, primeiro eu queria te agradecer o convite, muito legal. Eu acho que é uma ótima oportunidade para discutir a questão da administração, que realmente é uma matéria que está presente no dia a dia de qualquer empresa, tá? Eu até, inclusive, eu ouso dizer o seguinte, que em qualquer cadeira de faculdade, ou até do segundo grau, deveria ter uma cadeira de ADM, como eu acho que também deveria ter uma visão geral do direito, né? Para poder as pessoas terem mais noção sobre os seus direitos, seus deveres, não só os direitos, mas também os deveres, como também a administração. E a administração está em tudo, né? Está no teu negócio, está na tua casa, na tua vida, na organização da tua agenda, tudo. Então, assim, com relação a gente aqui, o escritório ele foi fundado. O escritório ele foi fundado em 2000. Tá sumindo, né? Você está me Tá dando vendo? uma travada. Tô te vendo, tá? Deu uma travada no som. Então tá. O escritório ele iniciou em 2010, né? Depois de algum tempo advogando, trabalhando em outro escritório, e isso a gente teve, eu, meus sócios e tal, a gente teve uma bagagem que a gente pôde se jogar numa
tentativa de buscar um negócio próprio e de conseguir atingir lugares que a gente, como funcionário de outro escritório, a gente não atingiria. A verdade é essa. Então, assim, o nosso escritório tem 10 anos, a gente tem alguns segmentos do direito aqui dentro, a administração está presente a todo momento, né? Na gestão de pessoas, gestão de processos, gestão financeira do próprio negócio, gestão financeira do teu cliente, o que ele deve a você em relação não só à questão de honorários, mas despesas que o negócio gera, né? Então é isso. A gente tem 10 anos aí de mercado, com escritório próprio, e graças a Deus, assim, a gente evoluiu muito nesses 10 anos. Agora a gente está com uma sede nova na Barra, né? Antigamente a gente ficava no centro da cidade e hoje a gente está na Barra da Tijuca. Entendi. Tá, e deixa eu te fazer então uma pergunta. Como é que funciona lá para vocês? Vocês contam com algum profissional, sem ser os 3 advogados que estão associados, vocês contam com algum profissional de área administrativa, ou vocês mesmos desenvolvem as atividades do dia a dia, como você mencionou aí, algumas principais? Então, a gente não conta com esse profissional, mas assim, seria uma ótima aquisição. Era até uma pessoa que eu gostaria de ter aqui no escritório hoje. Mas isso é uma questão assim, que a gente depende de alguns fatores para adquirir esse profissional, né? É um custo, a verdade também que é um custo. A gente já está acostumado também a fazer essa gestão há 10 anos, então hoje a gente consegue levar numa boa. Engraçado é você fazer essa pergunta, e há 10 anos atrás, quando eu convidei a minha sócia para ser sócia, ela falou para mim, pô, mas eu vou contribuir em quê no escritório? E eu falei, você vai fazer a parte administrativa. Você vai cuidar do financeiro, você vai fazer a gestão interna e eu vou ficar na captação de cliente, visitando os clientes, negociando os contratos, enfim. E ela ia focar, e de fato ela foca. Até hoje, a parte administrativa é toda com ela. Então, assim, quando eu preciso de dinheiro para alguma despesa, seja de cliente ou reembolso, toda a parte de ADM é com ela, né? Inclusive a gestão dos funcionários também é com ela. Então ela exerce essa função com muito louvor. Entendi. Se eu te perguntar isso de novo e você responder de novo que seria interessante ter esse profissional, os meus alunos vão se candidatar para estágio. Que é assim que funciona. Mas é interessante. Eu vou te falar que é muito interessante, porque a partir do momento que eu uso a minha sócia, eu vou te dar o exemplo daqui, né? Como nós somos 3 sócios, né? E temos os advogados que nos auxiliam. Eu estou usando uma mão de obra que eu poderia estar usando, por exemplo, em processos, única e exclusivamente na parte de direito, na parte mais técnica, eu estou desvirtuando ela de função, botando na função de ADM. Entendeu? Porque tem que ser ou alguém de ADM ou algum sócio para fazer isso, né? Você está falando de dinheiro, você está falando não só do meu dinheiro, do dinheiro do escritório, estou falando do dinheiro do cliente, porque, como eu falei, a gente tem a gestão dos processos. E para a gestão dos processos, a gente contrata, por exemplo, um software, que eu faço toda a gestão e eu crio um conta corrente teu. Você, meu cliente, orçamentos das despesas do teu processo, o que aquilo ali gera de despesa, o que é reembolso do escritório, o que é despesa do escritório. Isso tem que entrar na minha contabilidade também, entendeu? Entendi. Então, você está me dizendo que vocês usam um software de gestão processual, que até poderia ser feita essa gestão manualmente, mas que te daria muito mais trabalho, demandaria muito mais tempo. Então, essa ferramenta te ajuda, Sim. mas você
usa como input, né? Você coloca como insumos para essa ferramenta dados de cada movimentação de cada processo, é isso? Sim, sim, exato. Na verdade, assim, a parte do gestor, da gestão processual, a gente se encarrega através do software, né? Com relação ao que você me falou, de uma pessoa exclusiva de ADM, eu acho uma ideia fantástica, entendeu? Eu acho que toda empresa precisa, seja ela pequena, média ou grande. No meu caso, eu hoje não tenho essa pessoa aqui. Eu tenho um controle interno que é feito pelos sócios. Uma sócia exclusivamente faz a parte administrativa do escritório, porém, eu preferia 1000 vezes ter um profissional de ADM fazendo isso, entendeu? Sim. Isso é muito valorizado, inclusive pelos profissionais da área de direito. Eu vejo isso nos outros escritórios também. Alguns podem, outros não. Uns optam por ter, outros optam por não ter, mas aí vai de cada um. Eu tenho vontade de ter. Eu acho que isso daí é um passo futuro aí. A gente tem alguns alunos nossos que já estagiaram ou estagiam em escritórios de advocacia. O interessante é que tem exatamente a ver isso com o que você falou, além de você não tirar um profissional de outra área para atuar nesse segmento, acaba tendo realmente um profissional que ele pode não te ajudar só na gestão, por exemplo, processual, mas ele pode te ajudar nas pequenas coisas, né, do dia a dia. Ele pode te ajudar com a gestão de materiais básicos do teu dia a dia, materiais de consumo mesmo, né, materiais de escritório, tudo, Toda a parte de exatamente. suprimento. Olha só, se Exatamente. você for enumerar o que ele me ajuda em tudo. Ele me ajuda no financeiro, na minha folha de pagamento, nos meus suprimentos, saber o que precisa, o que não precisa, como está gastando. Às vezes não é o fato de ter ou não ter, mas às vezes, assim, ele vai buscar no mercado o menor valor, o melhor custo-benefício para o escritório. Isso também é uma forma de economizar, né? Então, você vê quanto que eu gasto, por exemplo, vou te dar um exemplo, de papel. Eu gasto X. De repente, ele vai conseguir comprar o mesmo papel por metade do preço. Então, assim, ele vai ter tempo de fazer isso que às vezes a gente não tem. E acaba pagando mais caro, entendeu? Então, ele vai fazer toda essa gestão interna, administrativa, administrativo financeiro, que eu boto um pouco, porque também vai pegar a parte financeira. E aí eu te digo que é fundamental você ter esse conhecimento de ADM, senão nenhuma empresa vai adiante. Sim. Outra coisa que eu ia te perguntar, você falou que vocês fazem uso desse software. Além de, é óbvio, essa gestão processual ser mais rápida, mais dinâmica, mais eficaz, eu queria te perguntar o seguinte: depende do porte do escritório, é óbvio, mas pelo que eu pude entender, vocês também trabalham com processos que não estão no Rio de Janeiro, certo? E aí você tendo geograficamente falando processos em outras regiões, seja dentro de outros estados, até fora do país e tal, isso também é muito importante, né? É uma forma de você ter um certo controle de um processo que não está, de repente, acontecendo ali, debaixo da tua vista diretamente. Sim, não é nem só a questão se a gente for falar sobre espaço geográfico, assim, a grande maioria, a larga maioria, 90%, eu digo que é Rio de Janeiro. Mas Rio de Janeiro também é grande. Então, assim, por exemplo, eu estava numa diligência em Angra dos Reis, né? Tem processo em Campos. Estou falando de estado, mas é longe. Não dá para ir, esqueci, vou ter que voltar para pegar o negócio. Você voltar 200 quilômetros, entendeu? Então, assim, nem tudo, a justiça hoje, muita coisa da justiça está eletrônica. Então, você tem processos eletrônicos, porém, não são todos. Então, quando não são todos, você tem que ir ao fórum. Quando é digitalizado, já é eletrônico, é o acesso daqui do escritório, é ótimo. Mas nem tudo é assim. Você falou de processos aqui e fora. Eu, então, tenho processo fora do estado, tenho processo fora do país, eu acompanho processo em Portugal, acompanho processo na França, acompanho processo em Angola. Então, assim, são exemplos que a gente tem de processo fora. Porém, como eu te falei, 90% está aqui no Rio. E ainda assim, dentro dos 90%, você imagina você pegar, por exemplo,
3.000 processos que eu tenho aqui cadastrados, eu não sei. Se você me pergunta assim, de cabeça... Não, peraí. Não, se não for o que eu mexi ontem, a tua cabeça vai... Entendeu? Então, você precisa ter um gestor. Você precisa ter uma forma de administração desses processos. Você está falando de administração. Então, eu estou te falando, você tem a parte financeira, você tem a questão do processo propriamente dito, né? Que você tem que ter uma organização. Então, aqui eu lanço aqui na minha tela, eu tenho aqui todos os meus clientes, todos os processos, clico ali, eu vejo lá o teu processo. Aí, o que foi feito, o último movimento que ele teve, qual foi o último movimento que a gente fez e qual é o próximo que a gente vai fazer. Então, eu agendo para mim. Então, o próprio sistema já me avisa, tem esse processo aqui que eu tenho que dar esse andamento. E no dia a dia do escritório também é assim. A gestão de suprimento é a mesma coisa. O cara que trabalha aqui, ele vai ali e vai ver, o que está precisando? Estou precisando de material de escritório. O que é? Ele faz uma lista. Ele tem que comprar aquilo ali. Entendeu? Então, assim, você tem a folha de pagamento de todo mundo. A administração está no dia a dia de todo mundo. Aqui dentro de qualquer outra empresa. E não é exercida só por mim ou só pela minha sócia. Os próprios funcionários, os advogados, eles têm também as tarefas deles que eles pegam e organizam de uma forma que a gente tome conhecimento do que eles estão fazendo, entendeu? Tem que ter esse feedback, que também é uma forma de administrar não só o processo, mas também o tempo de cada um. E aí o que eu achei interessante também, o pessoal que está assistindo, os alunos que estão assistindo devem se identificar um pouquinho, quando você falou da questão das movimentações, a última que foi feita, a próxima que deve ser feita. Então, na verdade, quando você está fazendo uma gestão processual, você também está usando, de certa forma, uma ferramenta que a gente chama de fluxograma. Porque você está dentro de um fluxo, o fluxo de um processo, né? O fluxo de uma rotina. E aí, dentro desse fluxo, você acompanha por uma sequência lógica de fatos, né? De acontecimentos, aquilo que já foi feito, aquilo que deve ser o próximo passo. Se houver alguma dúvida no meio do caminho, as suas opções. Então, na verdade, não deixa de ser exatamente um fluxograma, essa gestão processual. Isso é bem legal, porque isso está na administração básica, é uma ferramenta básica de administração. Assim como o cronograma, o organograma, o fluxograma também é. E a gestão processual, pelo que você está falando, então, segue exatamente isso, um fluxo que tem início, meio e fim, mas que tem vários passos sequenciais lógicos. Certo? Exato. Outra coisa que eu queria entender um pouquinho também para ficar mais fácil. Vamos supor, no momento em que entra um processo para vocês trabalharem, como é que fica definido, quem define, como é definido a divisão de quem vai diretamente atender aquele cliente, se um dos advogados que trabalham com vocês, se um de vocês mesmos, ou se um de vocês vai monitorar, vai supervisionar, como é que vocês definem isso? É pela categoria, pela área do direito em que ela se enquadra, pela formação mais específica de cada um de vocês? Como é que funciona? Aqui no escritório, a gente, como eu te falei no início, a gente tem algumas áreas do direito, né? Então, primeiramente, a gente vai ver pela área, né? Vamos supor, direito de família, vamos botar um divórcio, por exemplo. Se for um divórcio, isso já vai, por mais que eu faça a captação, por exemplo, você me conhece, aí você fala, Thales, tem uma amiga minha que está se separando e tal, quer fazer o divórcio dela, posso te indicar? Aí você vai me indicar. Então, eu vou receber, tudo bem e tal, meu nome é Thales e tal, e vou direcionar para a Daniele, que é a minha sócia, né? E a Daniele é responsável por essa área de direito de família. E aí, ela fica sendo a responsável pelo processo e ela tem a assessoria dela, que é o advogado que trabalha diretamente com ela, que vai ajudar ela nesse desenrolar do processo, desde o início, ou da onde, às vezes, a gente não entra no processo no início, né? Você não começa o processo. Às vezes, o processo já está andando, a pessoa quer, por exemplo, trocar de advogado. E aí, substituir um colega que está atuando ou que não quer mais atuar, enfim. Então, assim, primeiramente, vai pela área. Os sócios, todos eles têm uma pessoa que auxilia, né? Então, assim, o que eu faço? Por exemplo, antes de falar contigo, eu estava vendo aqui a minha agenda. Na minha agenda, vem todos os meus processos que eu botei para hoje,
que saíssem hoje para eu ver o que está acontecendo neles. Então, eu já vou lendo o que está acontecendo e já vou delegando para o meu assistente, falar, ó, tem que atualizar processo tal, tem que fazer isso, isso e isso. Processo tal, está aqui, eu fiz a petição, tem que dar entrada amanhã. Então, tudo isso vai através desse nosso software e vai através da nossa agenda. Então, a tua pergunta é como que a gente define? Então, a gente define por área do direito, entendeu? Entendi. E aí, considerando essa definição também, não vou pedir para você entrar em detalhes específicos, mas vou te perguntar o seguinte: quando a gente fala em gestão financeira do negócio, como é que funciona, então, essa divisão na questão financeira? Então, isso daí eu acho interessante, porque, por exemplo, eu já vi vários escritórios com cada um usa de uma forma, né? Aqui, especificamente, a gente faz uma divisão igualitária. O que a gente definiu? Todo valor, isso a gente definiu lá atrás quando a gente montou o escritório. Todo valor que entrar, não importa se é R$1, R$10, R$1.000, não interessa. 10% desse valor fica para o escritório, para fazer um fundo de caixa do escritório. Porque amanhã depois, se tiver um problema, tem uma pandemia como teve agora, você tem um recurso, no meio da pandemia, a gente resolveu mudar de sala, a gente resolveu alugar uma outra sala, quebramos a sala inteira, fizemos obra. Então, assim, tudo isso é custo. E você está falando, você teve um custo no meio da pandemia. Tudo bem, para mim, de certa forma, eu aproveitei a pandemia, que o fórum estava fechado, para fazer a reforma da minha sala, que é hoje aqui na Barra. Então, assim, 10% de todo o valor que entra é do escritório. E os outros 90% a gente divide por 3, né? Independente de quem trouxe o cliente e quem vai atuar diretamente no processo. Tá? Entendi. Tem escritório, inclusive de amigo meu, que defende o seguinte: não, quem traz o cliente, quem faz a captação, tem que receber 40%. E os outros 2, 30%. No caso de 3, tá? Porque, por acaso, eu tenho o escritório de um amigo, que são 3 sócios, e eles atuam assim. 40% para quem traz e 30% para os outros 2. Né? Eles acharam uma forma de remunerar com 10% a mais o captador do cliente. E aí é de cada um, entendeu? Tem escritório que vai pegar tem associado, tem muito sócio, e aí eles botam, tem uma ordem lá que eles fazem, o cara que é sócio há menos tempo, ele tem um percentual menor, o cara que é sócio há mais tempo, se ele já é sênior, ele tem um percentual maior. Isso daí é muito comum na minha área. Mas aqui no escritório funciona assim: 10% é do escritório, 30% para cada um dos sócios. Entendi. E esses advogados que trabalham com vocês, eles são funcionários do seu escritório, efetivos funcionários, ou eles são o que a gente chama de staff? Eles são acionados quando precisam e não fazem parte dessa estrutura? Não. Tá. Sempre trabalhamos com funcionários, sempre foi funcionário. Então, assim, é até comum você ver em alguns escritórios de advocacia eles colocarem no contrato social e tal, como associado, e a gente optou por não fazer isso, fazer a contratação como funcionário, carteira assinada, e aí a gente segue dessa forma. Tem a Aline, ela até isso, a professora nossa lá. Aqui, sim. Dentro desses 10% já estão as despesas do escritório. Então, não estão. O que a gente faz? Você tem teu faturamento. Do teu faturamento, você vai deduzir as tuas despesas. Do teu lucro, você vai tirar 10%. 10% vai para o escritório. E os outros 90% a gente divide por 3. Tá, então antes da divisão entre vocês... Não está a despesa do escritório. Entendeu? O que serve? Esses 10%, na verdade, eles até servem o quê? Para reinvestir no negócio, para reformar a sala, para trocar um móvel, para adquirir um imóvel, se for o caso, entendeu? Então, assim, e às vezes, assim, juntou uma certa quantia que não tem necessidade,
a gente redistribui, entendeu? Tira como lucro e tal. Também o dinheiro é nosso, não deixa de ser nosso. Só fica à disposição do escritório. Então, isso é bem legal, né, gente? Porque a gente pode pensar um pouquinho na contabilidade. Então, na verdade, o que vocês fazem de divisão é, de fato, de um lucro líquido e não de uma receita, né? Vocês têm uma receita bruta, vocês deduzem dessa receita, todas as despesas, né? Inclusive esse pagamento de funcionários, tudo que vocês têm no dia a dia de gastos. Folha de pagamento. Exato. E aí só no lucro líquido mesmo é que vocês fazem essa distribuição. Isso é bem legal, isso é bem interessante. E outra coisa que eu acho interessante ressaltar, pessoal, é que quando a gente ensina, né, na administração a fazer a construção da carinha que tem a estrutura organizacional, quando a gente ensina a desenhar um organograma, é muito comum a gente encontrar as funções de contabilidade e assessoria jurídica como órgãos de staff de uma empresa. Tudo bem que a gente está falando de um escritório de advocacia, mas mesmo assim, vocês poderiam ter realmente esses funcionários como staff, não sendo funcionários fixos e sendo acionados por processo, por demanda, né? E é interessante ver que é ao contrário isso, que é bem legal, que é mais oportunidade sendo gerada, inclusive, porque é muito comum o contador ou o advogado prestarem assessoria contábil ou jurídica para uma empresa nessa forma, como staff, com contratos temporários e não como uma estrutura, fazendo parte da estrutura fixa da organização. Então é bem interessante essa diferença no modo de trabalho de vocês. Por isso que é legal a gente conhecer bastante diferentes aspectos, né, diferentes escritórios, diferentes negócios, que aí a gente acaba vendo que é possível você ter inúmeros caminhos a seguir, né? É bem legal, é bem diverso isso. Isso é ótimo, é excelente para os nossos alunos perceberem isso, né? Eu acho hiper interessante. Legal. Realmente, assim, aqui a gente sempre optou por ter os funcionários fixos, entendeu? Não trabalhar... Não vou dizer que a gente nunca opera dessa forma. Porque, por exemplo, na verdade, o que eu pego às vezes é o fato se você tiver um processo fora... por exemplo, eu preciso de alguma coisa urgente no processo, eu contrato um advogado de fora para prestar um serviço pontual, entendeu? E aí isso é normal também. Tipo, eu preciso de cópia de um processo no interior de São Paulo. Não tem nada eletrônico, então realmente eu vou precisar de alguém daquela cidade. Então a gente tem um cadastro com todo mundo, com todos os advogados do Brasil inteiro, e aí ali a gente consegue achar algum profissional naquela cidade para obter aquela cópia que a gente precisa no primeiro momento. Então, assim, isso a gente faz, mas o nosso pessoal realmente todo mundo é funcionário. Entendi. E tirando vocês, os 3 sócios, vocês contam com quantos funcionários fixos na estrutura do negócio? Hoje a gente conta com, no total, 6 fixos. Entendi. Não, isso aí é extremamente interessante para os nossos alunos começarem. É um pequeno, entendeu? Não é um escritório grande, é um escritório pequeno, mas que a gente precisa dessa mão de obra, esse pessoal que está aqui com a gente, que é muito bacana. Eu vejo o esforço de cada um deles aí todo dia tentando ajudar no dia a dia, nos processos e, enfim, às vezes ficando aí até tarde, indo tarde para plantão, que a gente também tem isso, né? O pessoal acha que só quem faz plantão é médico. Não, o advogado também, às vezes, tem que ir para o plantão judiciário aí 10, 11 horas da noite, meia-noite, para tentar ter uma decisão, uma liminar, enfim. E aí se faz necessário aí esse envolvimento todo do teu pessoal. Por isso que a gente não pode contar com o pessoal simplesmente freelance, entendeu? Isso daí não funciona legal. E outra coisa que eu achei interessante para a gente mencionar você comentou que vocês têm a sócia que é mais responsável pela parte administrativa. Então, além do software de gestão processual, para cálculo de folha de pagamento, para dedução de todas essas despesas, fazer uma demonstração de resultados, fazer o cálculo final, aquela famosa prestação de contas de o que cada um tem direito. Vocês usam algum software também ou é tudo feito de maneira manual ou só via Excel? Não,
esse o nosso gestor processual, ele acaba que tem a parte do financeiro, né? E aí a gente acaba usando ele para poder saber quanto que você está gastando, o que você está gastando e tal. E a gente faz o controle por ele. Além dele, é claro, a gente usa o nosso contador também, toda a parte de folha salarial e tal, todas as despesas, os impostos que a gente recolhe e tal. Tudo isso a gente consegue saber através dos relatórios do contador. E agora, a parte do financeiro, do escritório, a gente usa o gestor, nosso gestor processual, ele tem, ele tem a parte financeira que serve para o teu próprio financeiro, não só o financeiro do teu cliente. Eu achei interessante aqui que a gente mencionou vários assuntos, e nesses assuntos que a gente foi conversando sem um roteiro necessariamente pré-estabelecido, surgiram várias áreas de ADM aí. Então, a gente falou um pouco de gestão de pessoas, você tocou lá no início, essa coisa de vocês lidarem muito com gente, e aí a gestão de pessoas tem tudo a ver. A gente falou de uma gestão processual que é feita através de uma ferramenta que segue um parâmetro parecido com o fluxograma, e aí a gente está falando de organização e métodos. Você falou um pouco da questão contábil, financeira, como funciona para vocês. E uma outra coisa interessante que eu achei aqui, me veio agora à mente, é a questão logística, né? A questão de deslocamento, de movimentação, porque seja você, sócio do escritório, seja um funcionário teu, seja alguém que você contrata momentaneamente, você tem despesas de deslocamento, combustível, alimentação, coisas do tipo. Então, assim, essas despesas também acabam deduzidas dentro do valor do processo. Também acabam, porque o que acontece? Se você for analisar, por exemplo, isso daí para mim, desde a época que eu era estagiário, sempre aconteceu assim e eu tive um chefe que ele fazia isso, não só comigo, com os outros também. Onde você mora? Ah, eu moro na Barra da Tijuca. Então tá bom. Então você vai ficar responsável pelos processos da Barra, Jacarepaguá, Campo Grande, Santa Cruz e Itaguaí. Isso era a minha área de atuação quando eu era estagiário. Entendeu? Então, assim, a gente definia os processos por área geográfica próximo à localidade de cada um. Então, não necessariamente eu tinha que me deslocar para o escritório. Às vezes eu já saía do escritório, ia direto, por exemplo, eu morava na Barra, eu ia para Campo Grande, eu ia para Itaguaí, eu ia para Santa Cruz, ver processos lá, entendeu? Então, assim, no mesmo dia, eu organizava a minha agenda, falava, ó, amanhã eu não venho no escritório, eu tenho X processos para ver, eu defini tudo aqui, que vai ser Campo Grande, Santa Cruz e Itaguaí, que são relativamente longe, mas um seguido do outro, né? Então, eu vou ver tudo lá e só venho aqui depois da manhã e já trago meu relatório pronto, entendeu? Com tudo que eu vi. E hoje eu procuro fazer isso com os meus funcionários também e até eu faço isso também. Então, assim, o que eu faço? Por exemplo, o cara não precisa vir aqui. Ah, amanhã eu não vou. Amanhã eu vou ver isso, isso e isso. Desde que ele reporte, é óbvio, ao coordenador dele, né? Que era o que eu fazia com a minha coordenadora na época. Pegava, ó, amanhã estou em tal lugar, eu não venho aqui. Por quê? É deslocamento desnecessário, é perda, é contraproducente, entendeu? Você está num trânsito do Rio de Janeiro, não estou falando agora por conta de Covid, até porque agora está tudo meio estranho, mas se torna contraproducente se eu tenho que sair. Imagina eu sair da Barra, ir no centro da cidade, aí só para botar a cara, literalmente, no escritório, para sair de lá e ir para Campo Grande, aí eu vou a Campo Grande, Santa Cruz e Itaguaí. Resolvo o que tem que resolver. Aí volto para o centro da cidade para voltar para a Barra? Não tem necessidade, entendeu? Você está exaurindo uma pessoa e ela vai e se torna contraproducente o trabalho. É mais fácil você falar, ó, isso daqui eu preciso que veja. Isso daqui você vai num dia, no outro dia você me traz tudo, tá bom? Tá bom, acabou. E assim, as coisas funcionam melhores, entendeu? Então, assim, eu, pelo menos, eu aprendi assim e vejo o resultado assim até hoje.
entendeu? Então, assim, por exemplo, é o que eu te falei. Ontem eu saí daqui da Barra, fui a Angra dos Reis, tinha que ir lá na Polícia Federal, resolver um negócio lá na Polícia Federal de Angra, e voltei para o escritório, porque o escritório é na Barra, e eu moro na Barra, então facilitou. Mas se eu tivesse que ir ao centro, eu já não iria ao centro. Entendi. Entendeu? É besteira. Então, assim, eu não vou fazer isso com o meu funcionário, que eu também não gostaria que fizesse comigo. Graças a Deus, naquela época já não faziam isso comigo, entendeu? Deu sorte, não é sempre Mas assim, né? é uma questão de administração do tempo. Sim, exatamente. Eu ia comentar isso. É uma forma de você otimizar seu tempo e não gerar desgaste desnecessário, nem físico, nem o deslocamento desnecessário, que acaba implicando em custo. Você realmente otimiza o tempo, porque dependendo em épocas normais no trânsito do Rio de Janeiro, você gasta mais tempo, às vezes, no trânsito do que propriamente nos locais para onde você está indo. Então, acaba realmente sendo desnecessário. Isso aí é bem legal também, é uma outra visão legal. Mas, assim, pelo que eu tô vendo, pelo pouco que você tá explicando aqui pra gente, tá tudo muito redondinho, né? Dentro do que a gente, administrador, professor, passa para os nossos alunos. Mas, assim, o que eu queria saber é, agora comparando. Que bom. Sim, Que bom, tá até bem redondinho. Mas olha só, não esquece do... então, como feedback. Mas não aborta a missão do... Não aborta a missão do estagiário de ADM, não. Então, não aborta não, é legal o estagiário de ADM. Então, o que acontece? Você acha que lá no início, há 10 anos, você tinha, quando começou, junto com os seus sócios, a mesma visão e as mesmas ideias em termos administrativos para a condução do negócio que você tem hoje? Ou foi mudando, ou cada vez mais isso vai sendo aprendido na prática? Como é que funciona? Com certeza. Com certeza, com certeza. Tudo na vida você vai aprendendo, né? E é engraçado que você, às vezes, você aprende mais com erro do que com acerto, né? Mas muita coisa eu trouxe do escritório onde eu trabalhei. A gente usa muito isso até hoje. E é claro que você vai aprendendo. Você vai aprendendo coisas novas. Não, isso daqui eu estava fazendo dessa forma, não está dando certo, vou tentar de outra forma. Deu melhor? Vamos mudar. Ah, não deu. Volta para o que era. E uma coisa muito legal, que por serem 3 sócios, um é o divisor de águas. Então, nunca tem briga. É extremamente democrático. Então, assim, 2 estão a favor, 1 contra, acabou, vai para a maioria. Então, assim, de tudo, 2 podem resolver tudo sozinhos. Sempre, desde sempre, desde o primeiro dia. Por uma questão de consideração, e assim, dependendo da matéria, principalmente se for uma matéria financeira, não, isso vai implicar num gasto maior, ou que a gente não está acostumado, um gasto muito maior para o escritório e tal, procura-se ter uma unanimidade de decisão, tá? Mas não é necessário. Às vezes até falo para o meu sócio, às vezes ele me liga, a gente está aqui numa dúvida e tal, você dá teu voto. Eu dou meu voto, não, então tá bom, então foi unânime. Eu falo, mas vocês podem resolver sozinhos. Mas não é tão legal essa questão, sabe? A gente está junto há muito tempo, a gente trabalha junto já há 17 anos. O meu sócio é meu amigo há 27 anos, entendeu? Estudamos junto no colégio. Então, assim, ainda assim, existe uma consideração, mesmo sem ter essa necessidade da unanimidade na tomada de decisão. Entendi. Não, isso é bem legal. A gente está falando de liderança também. A liderança democrática, a gente sempre fala que é o meio termo e realmente pode funcionar. Não fica nada assim no descontrole total e também não fica nada na base de autoritarismo, né? Então é bem legal esse meio termo. É bem interessante essa parte que fala um pouco mais de liderança mesmo, de tomada de decisão, tem tudo a ver com administração. Eu costumo falar para os meus alunos que administração é planejamento e tomada de decisão, entre outras coisas. Então, assim, realmente funciona. Quando a coisa é bem redondinha, assim, funciona realmente. De que forma você acredita que
sendo básico, assim, você acha, você já até falou isso, tá? Mas é realmente é o nosso foco total da live de hoje e das outras que ainda virão nessa semana. É imprescindível, como você comentou, alguns conhecimentos de administração. Partindo do princípio que não é obrigatório, ou não é uma premissa que você, formado em direito, tivesse esse conhecimento, a sua sócia, que cuida dessa parte mais administrativa, ela tinha conhecimentos de natureza técnica ou também foi por vivência e experiência? Foi por vivência e experiência, porque ela trabalhava, antes da gente trabalhar juntos, ela trabalhava numa empresa e ela fazia parte administrativa dessa empresa. E aí, com isso, ela foi ganhando uma certa experiência nesse sentido. Mas não que tenha feito, não fez curso técnico, não fez faculdade de ADM, não fez nada disso. E aí, de certa forma, acabou que aqui no escritório ela também abraçou essa parte administrativa. Tanto que eu brinco que ela é a galinha dos ovos de ouro, é ela, entendeu? Ela que controla o dinheiro, se ela gastar, é com ela que o pessoal, eu falo, ó, quer dinheiro? Vai ali na sala do lado e fala lá, não é comigo não. De certa forma, vocês ganharam na loteria, né? Vamos combinar pelo seguinte, porque hoje você pode me dizer assim, seria interessante ter um profissional de ADM aqui dentro. Mas, de repente, quando a coisa começa, você não está numa realidade ainda para isso. Se você não tem como investir de forma a contar com esse profissional no início, você não vai dar prioridade a um profissional de ADM se você tiver um profissional de direito bom para trabalhar ali contigo. Na verdade, você tem que pensar na tua atividade fim, né? Então, assim, de certa forma, vocês foram extremamente felizardos com isso. Mas assim, eu te falo, por exemplo, você fala, não assim, eu hoje, se eu tivesse, e até posso vir a ter, e a gente já discutiu isso entre nós, porque a gente passou por um período muito, muito, muito estranho, né, por conta de pandemia. Então, assim, a gente chegou a demitir uma pessoa que a gente não queria demitir, a gente teve que dar uma enxugada. A gente diminuiu um pouco nossa estrutura, que na sala do centro da cidade era uma sala maior, a gente veio para uma sala menor, mas mais confortável para o cliente, com mais acesso, com estacionamento, enfim, com algumas coisas assim que, ao nosso sentir, seria melhor essa movimentação agora. Mas, por exemplo, hoje eu me daria, assim, ao luxo de contratar um estagiário de ADM para desafogar ela. Então, assim, é até um negócio que eu até posso me comprometer aqui contigo, me manda, pode me direcionar o currículo de estagiário de ADM, que uma hora pintando uma vaga aqui, eu vou conversar isso com os sócios e a gente bota ele, porque aí eu desafogo ela, eu preciso dela como mão de obra na atividade fim, entendeu? Então, isso é bem legal. E a gente estava a ponto de fazer isso antes da pandemia. Era um momento que a gente queria virar essa chave. Falar, pô, preciso de uma pessoa de confiança que vai... Porque você está falando de confiança, porque tudo aqui, você está lidando com pessoas jurídicas, pessoas físicas, que têm problemas, que não querem que esse problema venha à tona, ou que cabe um sigilo, então tem que ser de confiança. Você tem a questão financeira, que é estritamente sigilosa, né, em qualquer negócio. E aí a gente estava, antes da pandemia, analisando isso. Falou, pô, vamos botar alguém para fazer isso? Porque no outro escritório tinha uma pessoa que fazia isso. Uhum. E aí a gente queria, pô, vamos colocar essa pessoa, e aí a Dani vai sair do administrativo do escritório e foca mais na parte, na atividade fim. Só que aí veio a pandemia. E aí, com a pandemia, a gente tem que, reduz aqui, reduz ali. A gente com um projeto de mudança de escritório, gastando dinheiro numa sala, entendeu? Então, assim, para reformar e tal. Então, acabou que inviabilizou, mas eu me comprometo contigo aí, num médio espaço de tempo, a gente botar um estagiário de ADM.
Gente, adoro isso. Quando uma live vira né, uma possibilidade de estágio para os nossos alunos, eles adoram isso, eles Não é? Não, batalham, mas é legal. batalham Mas assim, bastante por é isso. legal. É legal, você tem que dar oportunidade para as pessoas. Eu tive a É, a gente, oportunidade, me deram a gente, oportunidade. a gente tem vários alunos nossos, inclusive do meu campus e dos outros campos, porque o Pedro II tem muitos campos, né? Mas a gente tem vários alunos nossos. Dos maiores contratos, vamos botar assim, das empresas que mais contratam os nossos alunos são o Tribunal Regional e a Defensoria Pública Aham. do Rio. São os Ah, dois legal. lugares, além da Eletrobras e tal, são os dois lugares que mais concentram os nossos estagiários. Inclusive, a gente tem um projeto com a Legal. Defensoria Pública do Rio, em que a gente traz estudantes selecionados pela Defensoria para estudar o curso técnico de administração com a gente. Então, a gente tem uma parceria, é a primeira Legal. parceria, na verdade, do curso técnico do Pedro II, de ADM, é com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Então, assim, é bem legal. A Muito gente tem legal. muitos alunos mesmo nesses estágios. O tribunal, principalmente, tem um grupo muito grande, né, por campus. Eu estou falando do meu campus, mas eu sei que os outros também têm. E o Uhum. pessoal é muito batalhador, o pessoal topa mesmo. De fato, para onde for, eles estão indo. Eles trabalham bem Ah, direitinho. legal, Eu legal, legal. não tô puxando sardinha, não, mas eles são Não bem, está puxando, não. bem. É, eu Não, sei. não, imagina, nem pensar, mas eles são bem empenhados. Bem empenhados. E, poxa, eles têm uns professores bem legais, sabe? Eles aprendem. Sem puxar sardinha, mas Ah, eles legal, aprendem. legal. Não, eu Então, quem acredito que vão sabe? aprender e Quem vão ensinar sabe? também, não tenho a menor dúvida. Exatamente, isso que eu acho mais legal de tudo que eu ia mencionar. É a possibilidade de quando você tem um estagiário, por exemplo, de administração, um profissional de uma área atuando em outra, ele não está perdendo todo o conhecimento que ele tem da área de origem de formação dele. Ele, na verdade, ele está adquirindo conhecimento. Ele está Eu costumo agregando. falar. Ele está agregando. Exatamente. E eu costumo falar sempre para os meus alunos: conhecimento não é demais, né? Isso não tiram de você, são experiências que você leva. E aí você pode ajudar até a formar outros profissionais. Então, assim, isso é bem legal É, de se falar, né? Então, assim, a gente eu tem. te digo que. Olha, Desculpa, continua, pode falar, pode falar. a gente tem o motivo também da gente ter totalmente aderido à sugestão da professora Aline com relação a essa temática de evento, né, que é um workshop virtual. A gente tem todo ano, na maioria dos campos, workshop presencialmente, é um dia inteiro com palestras, mini cursos, e o fato da gente ter aderido totalmente de cara ao tema proposto por ela é porque a gente sabe que a gente tem muitos alunos de curso técnico de administração que têm pretensão de ser médico, de ser advogado, de ser engenheiro. Então a gente Pode acabou me escolhendo convidar. profissões. Pode me Então, a gente convidar para esse acabou workshop que eu vou. A minha exatamente para esposa palestra. ela é de ADM. A minha esposa Ah, é de é? ADM. É de Ai, que ADM. legal. É linda, a Então, área é assim, linda. mas pegando o teu gancho do que você está falando, por exemplo, você fala que o aluno de ADM ele tem que aprender um pouco das empresas onde eles trabalham, como é que funciona. Então, você imagina, no meu negócio, é assim, por exemplo, eu para te atender na tua empresa, eu tenho que entender como a tua empresa opera, como funciona a tua operação no todo. Uhum. Entendeu? Seja para mitigar um risco, seja para fazer uma parte de consultoria, porque o advogado não vive só de processo, né? A gente também trabalha com a parte de consultoria, de prevenção. Então, assim, para eu te dar uma consultoria, eu preciso entender o que você faz, o que a tua empresa faz, como é que ela entrega, para quem que ela trabalha, qual é a produção dela por ano, qual é o que você está me perguntando aqui sobre o risco, quantas vezes isso daqui acontece do ano, como é que é entendeu? Então, assim, você entende depois que você entende toda a operação dele, eu consigo sentar e mapear, ó, o problema que você está tendo é aqui, vamos mudar isso aqui, vamos fazer de forma diferente, ó, isso aqui não está legal não, isso aqui está indo de encontro à lei, seja uma legislação ambiental, depende da operação de cada um, entendeu? Eu estou falando no caso de, por exemplo, indústria. Tem muita indústria que pede consultoria, por quê? Por conta de crime ambiental. Entendeu? Então, assim, é desmatamento, desvio de curso de rio, é lixo tóxico. Como é que a gente vai fazer? Então, assim, eu preciso aprender. Então, assim, aqui você está num constante aprendizado. Porque vai chegar um cara aqui uma hora que vai falar, ó, minha empresa faz isso. Eu falo, porra, eu nunca vi isso.
Então, como é que funciona a tua empresa? O que ela faz? Como é que faz? Onde é? Aí eu começo a buscar no mercado outras empresas do mesmo ramo para ver como é que eles operam. Entendeu? Então, assim, para a gente também é um constante aprendizado. Até hoje, claro. E vai ser assim até eu aposentar. Isso é extremamente legal, porque você acaba, querendo ou não, na tua profissão, é óbvio que você aprende muito de diferentes áreas por isso, porque você, cada hora, está trabalhando em prol de um cliente de uma área diferente. E isso acontece na administração também, porque voltando ao nosso tema, né, em que a gente menciona que a administração está em tudo, você pode trabalhar como administrador ou como um assistente administrativo num escritório de advocacia, mas você pode trabalhar numa grande indústria, você pode trabalhar num pet shop, você pode trabalhar em empresas de ramos diversos, numa lanchonete, num restaurante. E aí é óbvio que, além dos conhecimentos técnicos gerais da área de administração, você vai precisar ter, em algum momento, conhecimentos específicos do negócio para o qual você trabalha. Então, a gente estaria falando que o cara que está trabalhando nesse sentido, ele tem o conhecimento mais macro de ADM e vai acabar tendo um conhecimento micro na área de atuação, né? Na área da empresa para a qual ele trabalha. Então, assim, é muito interessante. A mesma coisa acontece um pouco com vocês. Vocês podem ter o conhecimento macro de legislação e tal, e vocês vão acabar tendo conhecimentos micro dentro das empresas ou dos clientes para os quais vocês trabalham. Né? E isso é bem legal, porque é um leque amplo, né? Você tem que aprender. Você é um tem leque que estar amplo. aberto e predisposto. Você tem que estar aberto e predisposto a aprender. Aprender a outra área. Por exemplo, quer ver? Vou te dar um exemplo. Teve uma época que a gente advogou para um hospital. Então, você tinha a questão de responsabilidade civil médica. Então, eu tinha que entender como funcionava aquela parte ali hospitalar. Entendeu? O que o hospital fazia, até onde vai a responsabilidade do hospital, até onde vai a do médico, como que era aquela cirurgia, como que era programado o centro cirúrgico, como que era esterilizado o centro cirúrgico, porque vamos supor, uma pessoa foi lá, fez a cirurgia e depois alega que saiu com uma infecção hospitalar do centro cirúrgico. Então você tem que aprender, entendeu? Vai pegar um profissional da área, vai falar, mas como é que funciona isso aqui? Ah, é assim, assim, assim. E aí você vai aprendendo. Isso aí realmente é uma coisa, essa aquisição de conhecimento não tem preço, tem muito valor, né? E é uma coisa que não se tira, né, da gente. E isso aí faz toda a diferença realmente. É muito importante essa experiência, essa vivência para você aprender melhor. Porque não adianta a gente, enquanto docente, mostrar tudo para o nosso aluno, do passo a passo, do como faz, do beabá, se ele não vivenciar isso em algum momento, fica difícil. Sempre vai ter a necessidade do plano B, que é o que a gente também explica. Esteja preparado, né? Você deseja o melhor, mas se preparando também para o pior. A pandemia, por exemplo, é o maior exemplo de má gestão em algumas áreas. Você não previa, uma coisa totalmente imprevisível aconteceu, e aí isso é capaz de mudar cenários. A gente está vendo empresas fechando, a gente está vendo profissionais desempregados, profissionais capacitados, né, com bons currículos. Então, assim, estar preparado é muito importante. E aí eu vou até voltar num ponto que você mencionou, que eu achei mega interessante. No momento em que você define essa guarda, né, desses 10% de faturamento, e aí, complementando com a pergunta da professora Aline, em que você não está tirando desses 10% as despesas do dia a dia do escritório, ou seja, aquilo realmente é um fundo, a gente vai chamar isso em ADM, né, de certa forma, eu estou fazendo analogias e associações para ficar mais fácil para o nosso aluno entender, eu vou chamar isso de capital de giro, que é um valor disponível que você mantém ali em caixa para ser acionado se necessário, mas se necessário ou se desejado for, né, trocar de escritório, por exemplo, renovar a mobília do escritório, coisas do tipo. E aí isso é legal porque isso não está impactando as finanças de vocês, advogados, não está impactando as finanças, os custos do dia a dia do escritório, na verdade. Está saindo de um fundo que existe. Isso é o custo do escritório. Isso é o custo do escritório. O escritório se paga. Exatamente. É uma forma de você remunerar, você remunera o escritório. Então, você remunera o escritório de quê? 10% de todo o meu lucro não é do faturamento, é do lucro.
você pega aqueles 10% ali e vai guardando, mês a mês, mês a mês. Ao longo de 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, você tem uma quantia. Com aquilo ali você decide, eu quero comprar uma sala nova, eu quero trocar mobília e tal. E isso é um custo que não vai atingir o bolso dos sócios, porém vai beneficiar os sócios, porque a gente vive do nosso negócio e a gente quer o melhor para a gente, de mais conforto, e para o nosso cliente. Então, assim, hoje você vem aqui, você vai parar, entendeu? Você tem uma infraestrutura, entendeu? Por mais que, por exemplo, hoje muito se fala a questão do home office. É legal. Para várias empresas, eu acho que muitas empresas nem voltam para o escritório. Entendeu? Então, assim, mas você ter também o escritório e ver que o escritório ele se remunera e ele tem o custo do escritório e ele tem dinheiro para se bancar, isso eu acho muito legal. Isso Sim, é uma ideia que a total. gente botou numa reunião. Se eu te falar assim, a gente decidiu isso numa reunião dentro de um restaurante. Vamos fazer assim, a divisão vai ser assim. Tá bom? Todo mundo de acordo? Tá de acordo. Acabou, nunca mais mudou. E eu ousaria dizer que foi uma das melhores decisões, assim, porque do ponto de vista administrativo, uma das razões que mais leva uma empresa a não conseguir se manter é exatamente essa falta desse capital de giro, né? Desse fundo que você chamou de caixa. Isso é extremamente importante. E assim, para a gente finalizar, porque a gente está com pouquíssimo tempo, eu queria dizer assim, primeiro eu queria agradecer, né, a participação de todos aqui que assistiram a gente, queria agradecer demais você ter aceitado o meu convite. Foi extremamente importante para mim, para o curso, foi extremamente importante para os alunos, com certeza. Esclareceu bastante aqueles que têm a intenção de fazer direito e que talvez não estivessem vendo tanta utilidade no curso técnico de ADM. E eu queria que você encerrasse deixando assim, tipo, uma mensagem para os nossos alunos que têm essa ideia, seja de seguir o direito ou outra profissão, mas que de repente não estão enxergando essa utilidade toda no curso técnico de administração ou no curso de assistente administrativo que a gente tem também, e que de repente podem mudar de opinião ao pensar que um profissional de outra área reconhece o valor que tem a administração no seu dia a dia. Bom, eu queria te agradecer muito, foi muito legal, muito bacana. De fato, a gente não combinou nada, você só me passou o tema. Eu até ia fazer um ponto a ponto aqui do que eu ia falar, mas deixei fluir normal do nosso bate-papo. Te agradeço muito o convite. Eu acho que para o pessoal de ADM, assim, ADM é uma área que é fundamental em qualquer área. Essa pessoa que tem o curso, ele já é diferenciado. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Noite. Boa noite. Tudo bom? Pessoal, Tudo bem, nosso convidado de hoje é o Thales. Ele é advogado, tá, gente? Trabalha com várias áreas do direito e tem sociedade num escritório. E a gente trouxe ele hoje para justamente falar um pouquinho para a gente da experiência dele na visão de advogado, de como o uso de administração no dia a dia pode colaborar para a gestão de um negócio, tá? Isso é interessante para você que vai ter o seu próprio negócio, para você que vai trabalhar como gestor de um outro negócio. A ideia é exatamente essa, tá? Então, vamos lá. Falando um pouquinho dessa realidade, que é a realidade hoje do direito da advocacia, que a gente trouxe para essa live. Fala um pouquinho para a gente, Thales. Quando que você criou a sua empresa? Como é que surgiu a ideia da empresa? Há quanto tempo ela existe? Como é que funciona? Então, primeiro eu queria te agradecer o convite, muito legal. Eu acho que é uma ótima oportunidade para discutir a questão da administração, que realmente é uma matéria que está presente no dia a dia de qualquer empresa, tá? Eu até, inclusive, eu ouso dizer o seguinte, que em qualquer cadeira de faculdade ou até do segundo grau, deveria ter uma cadeira de ADM, como eu acho que também deveria ter uma visão geral do direito, né? Para poder as pessoas terem mais noção sobre os seus direitos, seus deveres, não só os direitos, mas também os deveres, como também a administração. E a administração está em tudo, né? Está no teu negócio, está na tua casa, na tua vida, na organização da tua agenda, tudo. Então, assim, com relação a gente aqui, o escritório ele foi fundado. O
escritório ele foi fundado em 2000. Tá sumindo, né? Você tá me Tá vendo? dando uma travada. Tô te vendo, tá? Deu uma travada no som. Então tá. O escritório ele iniciou em 2010, né? Depois de algum tempo advogando, trabalhando em outro escritório, e isso a gente teve, meus sócios e tal, a gente teve uma bagagem que a gente pôde se jogar numa tentativa de buscar um negócio próprio e de conseguir atingir lugares que a gente, como funcionário de outro escritório, a gente não atingiria. A verdade é essa. Então, assim, o nosso escritório tem 10 anos, a gente tem alguns segmentos do direito aqui dentro, a administração está presente a todo momento, né? Na gestão de pessoas, gestão de processos, gestão financeira do próprio negócio, gestão financeira do teu cliente, o que ele deve a você em relação não só à questão de honorários, mas despesas que o negócio gera, né? Então é isso. A gente tem 10 anos aí de mercado, com escritório próprio, e graças a Deus, assim, a gente evoluiu muito nesses 10 anos. Agora a gente está com uma sede nova na Barra, né? Antigamente a gente ficava no centro da cidade e hoje a gente está na Barra da Tijuca. Entendi. Tá, e deixa eu te fazer então uma pergunta. Como é que funciona lá para vocês? Vocês contam com algum profissional sem ser os 3 advogados que estão associados? Vocês contam com algum profissional de área administrativa? Ou vocês mesmos desenvolvem as atividades do dia a dia, como você mencionou aí, algumas principais? Então, a gente não conta com esse profissional, mas assim, seria uma ótima aquisição. Era até uma pessoa que eu gostaria de ter aqui no escritório hoje. Mas isso é uma questão assim, que a gente depende de alguns fatores para adquirir esse profissional, né? É um custo, a verdade também que é um custo. A gente já está acostumado também a fazer essa gestão há 10 anos, então hoje a gente consegue levar numa boa. Engraçado é você fazer essa pergunta, e há 10 anos atrás, quando eu convidei a minha sócia para ser sócia, ela falou para mim, pô, mas eu vou contribuir em quê no escritório? E eu falei, você vai fazer a parte administrativa. Você vai cuidar do financeiro, você vai fazer a gestão interna e eu vou ficar na captação de cliente, visitando os clientes, negociando os contratos, enfim. E ela ia focar, e de fato ela foca. Até hoje, a parte administrativa é toda com ela. Então, assim, quando eu preciso de dinheiro para alguma despesa, seja de cliente ou reembolso, toda a parte de ADM é com ela, né? Inclusive, a gestão dos funcionários também é com ela. Então, ela exerce essa função com muito louvor. Entendi. Se eu te perguntar isso de novo e você responder de novo que seria interessante ter esse profissional, os meus alunos vão se candidatar para estágio. Que é assim que funciona. Mas é interessante. Eu vou te falar que é muito interessante, porque a partir do momento que eu uso a minha sócia, eu vou te dar o exemplo daqui, né? Como nós somos 3 sócios, né? E temos os advogados que nos auxiliam. Eu estou usando uma mão de obra que eu poderia estar usando, por exemplo, em processos, única e exclusivamente na parte de direito, na parte mais técnica, eu tô desvirtuando ela de função, botando na função de ADM. Entendeu? Porque tem que ser ou alguém de ADM ou algum sócio para fazer isso, né? Você está falando de dinheiro, você está falando não só do meu dinheiro, do dinheiro do escritório, estou falando do dinheiro do cliente, porque, como eu falei, a gente tem a gestão dos processos. E para a gestão dos processos, a gente contrata, por exemplo, um software que eu faço toda a gestão e eu crio um conta corrente teu. Você, meu cliente,
lançamentos das despesas do teu processo, o que que aquilo ali gera de despesa, o que que é reembolso do escritório, o que que é despesa do escritório. Isso tem que entrar na minha contabilidade também, entendeu? Entendi. Então, você está me dizendo que vocês usam um software de gestão processual, que até poderia ser feita essa gestão manualmente, mas que te daria muito mais trabalho, demandaria muito mais tempo. Então, essa ferramenta te ajuda, Sim. mas você usa como input, né? Você coloca como insumos para essa ferramenta dados de cada movimentação, de cada processo, é isso? Sim, sim, exato. Na verdade, assim, a parte do gestor, da gestão processual, a gente se encarrega através do software, né? Com relação ao que você me falou, de uma pessoa exclusiva de ADM, eu acho uma ideia fantástica, entendeu? Eu acho que toda empresa precisa, seja ela pequena, média ou grande. No meu caso, eu hoje não tenho essa pessoa aqui. Eu tenho um controle interno que é feito pelos sócios. Uma sócia exclusivamente faz a parte administrativa do escritório, porém, eu preferia 1000 vezes ter um profissional de ADM fazendo isso, entendeu? Sim. Isso é muito valorizado, inclusive pelos profissionais da área de direito. Eu vejo isso nos outros escritórios também. Alguns podem, outros não. Uns optam por ter, outros optam por não ter, mas aí vai de cada um. Eu tenho vontade de ter. Eu acho que isso daí é um passo futuro aí. A gente tem alguns alunos nossos que já estagiaram ou estagiam em escritórios de advocacia. O interessante é que tem exatamente a ver isso com o que você falou. Além de você não tirar um profissional de outra área para atuar nesse segmento, acaba tendo realmente um profissional que ele pode não te ajudar só na gestão, por exemplo, processual, mas ele pode te ajudar nas pequenas coisas, né, do dia a dia. Ele pode te ajudar com a gestão de materiais básicos do teu dia a dia, materiais de consumo mesmo, né, materiais de escritório, tudo, Toda a parte do exatamente. suprimento. Olha só, se Exatamente. você for enumerar o que ele me ajuda em tudo. Ele me ajuda no financeiro, na minha folha de pagamento, nos meus suprimentos, saber o que precisa, o que não precisa, como está gastando. Às vezes não é o fato de ter ou não ter, mas às vezes, assim, ele vai buscar no mercado o menor valor, o melhor custo-benefício para o escritório. Isso também é uma forma de economizar, né? Então, você vê quanto que eu gasto, por exemplo, vou te dar um exemplo, de papel. Eu gasto X. De repente, ele vai conseguir comprar o mesmo papel por metade do preço. Então, assim, ele vai ter tempo de fazer isso que às vezes a gente não tem. E acaba pagando mais caro, entendeu? Então, ele vai fazer toda essa gestão interna, administrativo financeiro, que eu boto um pouco, porque também vai pegar a parte financeira. E aí eu te digo que é fundamental você ter esse conhecimento de ADM, senão nenhuma empresa vai adiante. Sim. Outra coisa que eu ia te perguntar, você falou que vocês fazem uso desse software. Além de, é óbvio, essa gestão processual ser mais rápida, mais dinâmica, mais eficaz, eu queria te perguntar o seguinte, depende do porte do escritório, é óbvio, mas pelo que eu pude entender, vocês também trabalham com processos que não estão no Rio de Janeiro, certo? E aí você tendo geograficamente falando processos em outras regiões, seja dentro de outros estados, até fora do país e tal, isso também é muito importante, né? É uma forma de você ter um certo controle de um processo que não está, de repente, acontecendo ali, debaixo da tua vista diretamente. Sim, não é nem só a questão se a gente for falar sobre espaço geográfico, assim, a grande maioria, a larga maioria, 90%, eu digo que é Rio de Janeiro. Mas Rio de Janeiro também é grande. Então, assim, por exemplo, eu estava numa diligência em Angra dos Reis, né? Tem processo em Campos. Estou falando de estado, mas é longe. Não dá para ir, esqueci, vou ter que voltar para pegar o negócio. Você voltar 200 quilômetros, entendeu? Então, assim, nem tudo, a justiça hoje, muita coisa da justiça está eletrônica. Então, você tem processos eletrônicos, porém, não são todos. Então, quando não são todos, você tem que ir ao fórum. Quando é digitalizado, já é eletrônico, é o acesso daqui do escritório, é ótimo.
mas nem tudo é assim. Você falou de processos aqui e fora. Eu então tenho processo fora do estado, tenho processo fora do país, eu acompanho processo em Portugal, acompanho processo na França, acompanho processo em Angola. Então, assim, são exemplos que a gente tem de processo fora. Porém, como eu te falei, 90% está aqui no Rio. E ainda assim, dentro dos 90%, você imagina você pegar, por exemplo, 3.000 processos que eu tenho aqui cadastrados, eu não sei, se você me pergunta assim, de cabeça, não, peraí, se não for o que eu mexi ontem, a tua cabeça vai, entendeu? Então você precisa ter um gestor, você precisa ter uma forma de administração desses processos. Você está falando de administração, então eu estou te falando, você tem a parte financeira, você tem a questão do processo propriamente dito, né? Que você tem que ter uma organização. Então, aqui eu lanço aqui na minha tela, eu tenho aqui todos os meus clientes, todos os processos, clico ali, eu vejo lá o teu processo. Aí, o que foi feito, o último movimento que ele teve, qual foi o último movimento que a gente fez e qual é o próximo que a gente vai fazer. Então, eu agendo para mim. Então, o próprio sistema já me avisa, tem esse processo aqui que eu tenho que dar esse andamento. E no dia a dia do escritório também é assim. A gestão de suprimento é a mesma coisa. O cara que trabalha aqui, ele vai ali e vai ver, o que está precisando? Estou precisando de material de escritório. O que é? Ele faz uma lista. Ele tem que comprar aquilo ali. Entendeu? Então, assim, você tem a folha de pagamento de todo mundo. A administração está no dia a dia de todo mundo. Aqui dentro de qualquer outra empresa. E não é exercida só por mim ou só pela minha sócia. Os próprios funcionários, os advogados, eles têm também as tarefas deles que eles pegam e organizam de uma forma que a gente tome conhecimento do que eles estão fazendo, entendeu? Tem que ter esse feedback, que também é uma forma de administrar não só o processo, mas também o tempo de cada um. E aí o que eu achei interessante também, o pessoal que está assistindo, os alunos que estão assistindo devem se identificar um pouquinho, quando você falou da questão das movimentações, a última que foi feita, a próxima que deve ser feita. Então, na verdade, quando você está fazendo uma gestão processual, você também está usando, de certa forma, uma ferramenta que a gente chama de fluxograma. Porque você está dentro de um fluxo, o fluxo de um processo, né? O fluxo de uma rotina. E aí, dentro desse fluxo, você acompanha por uma sequência lógica de fatos, né? De acontecimentos, aquilo que já foi feito, aquilo que deve ser o próximo passo. Se houver alguma dúvida no meio do caminho, as suas opções. Então, na verdade, não deixa de ser exatamente um fluxograma, essa gestão processual. Isso é bem legal, porque isso está na administração básica, é uma ferramenta básica de administração. Assim como o cronograma, o organograma, o fluxograma também é. E a gestão processual, pelo que você está falando, então, segue exatamente isso, um fluxo que tem início, meio e fim, mas que tem vários passos sequenciais lógicos. Certo? Exato. E outra coisa que eu queria entender um pouquinho também para ficar mais fácil. Vamos supor, no momento em que entra um processo para vocês trabalharem, como é que fica definido, quem define, como é definido a divisão de quem vai diretamente atender aquele cliente, se um dos advogados que trabalham com vocês, se um de vocês mesmos, ou se um de vocês vai monitorar, vai supervisionar, como é que vocês definem isso? É pela categoria, pela área do direito em que ela se enquadra, pela formação mais específica de cada um de vocês? Como é que funciona? Aqui no escritório, a gente, como eu te falei no início, a gente tem algumas áreas do direito, né? Então, primeiramente, a gente vai ver pela área, né? Vamos supor, direito de família, vamos botar um divórcio, por exemplo. Se for um divórcio, isso já vai, por mais que eu faça a captação, por exemplo, você me conhece, aí você fala, Thales, tem uma amiga minha que está se separando e tal, quer fazer o divórcio dela, posso te indicar? Aí você vai me indicar. Então, eu vou receber, tudo bem e tal, meu nome é Thales e tal, e vou direcionar para a Daniele, que é a minha sócia, né? E a Daniele é responsável por essa área de direito de família. E aí, ela fica sendo a responsável pelo processo e ela tem a assessoria dela, que é o advogado que trabalha diretamente com ela, que vai ajudar ela nesse desenrolar do processo, desde o início, ou da onde, às vezes, a gente não entra no processo no início, né? Você não começa o processo. Às vezes, o processo já está andando, a pessoa quer, por exemplo, trocar de advogado.
E aí substituir um colega que está atuando ou que não quer mais atuar, enfim. Então, assim, primeiramente vai pela área. Os sócios, todos eles têm uma pessoa que auxilia, né? Então, assim, o que eu faço? Por exemplo, antes de falar contigo, eu estava vendo aqui a minha agenda. Na minha agenda, vem todos os meus processos que eu botei para hoje, que saíssem hoje, para eu ver o que está acontecendo neles. Então, eu já vou lendo o que está acontecendo e já vou delegando para o meu assistente, falar, ó, tem que atualizar o processo tal, tem que fazer isso, isso e isso. Processo tal, está aqui, eu fiz a petição, tem que dar entrada amanhã. Então, tudo isso vai através desse nosso software e vai através da nossa agenda. Então, a tua pergunta é como que a gente define? Então, a gente define por área do direito, entendeu? Entendi. E aí, considerando essa definição também, não vou pedir para você entrar em detalhes específicos, mas vou te perguntar o seguinte: quando a gente fala em gestão financeira do negócio, como é que funciona, então, essa divisão na questão financeira? Então, isso daí eu acho interessante, porque, por exemplo, eu já vi vários escritórios com cada um usa de uma forma, né? Aqui, especificamente, a gente faz uma divisão igualitária. O que a gente definiu? Todo valor, isso a gente definiu lá atrás, quando a gente montou o escritório. Todo valor que entrar, não importa se é R$1, R$10, R$1.000, não interessa. 10% desse valor fica para o escritório, para fazer um fundo de caixa do escritório. Porque amanhã depois, se tiver um problema, tem uma pandemia como teve agora, você tem um recurso, no meio da pandemia, a gente resolveu mudar de sala, a gente resolveu alugar uma outra sala, quebramos a sala inteira, fizemos obra. Então, assim, tudo isso é custo. E você está falando, você teve um custo no meio da pandemia. Tudo bem, para mim, de certa forma, eu aproveitei a pandemia, que o fórum estava fechado, para fazer a reforma da minha sala, que é hoje aqui na Barra. Então, assim, 10% de todo o valor que entra é do escritório. E os outros 90% a gente divide por 3, né? Independente de quem trouxe o cliente e quem vai atuar diretamente no processo. Tá? Entendi. Tem escritório, inclusive de amigo meu, que defende o seguinte: não, quem traz o cliente, quem faz a captação, tem que receber 40%. E os outros 2, 30%. No caso de 3, tá? Porque, por acaso, eu tenho o escritório de um amigo, que são 3 sócios, e eles atuam assim. 40% para quem traz e 30% para os outros 2. Né? Eles acharam uma forma de remunerar com 10% a mais o captador do cliente. E aí é de cada um, entendeu? Tem escritório que vai pegar tem associado, tem muito sócio, e aí eles botam, tem uma ordem lá que eles fazem, o cara que é sócio há menos tempo, ele tem um percentual menor, o cara que é sócio há mais tempo, e se ele já é sênior, ele tem um percentual maior. Isso daí é muito comum na minha área. Mas aqui no escritório funciona assim: 10% é do escritório, 30% para cada um dos sócios. Entendi. E esses advogados que trabalham com vocês, eles são funcionários do seu escritório, efetivos funcionários, ou eles são o que a gente chama de staff? Eles são acionados quando precisam e não fazem parte dessa estrutura? Não. Tá. Sempre trabalhamos com funcionários, sempre foi funcionário. Então, assim, é até comum você ver em alguns escritórios de advocacia eles colocarem no contrato social e tal, como associado, e a gente optou por não fazer isso, fazer a contratação como funcionário, carteira assinada, e aí a gente segue dessa forma. Tem a Aline, ela até isso, é professora nossa lá. Aqui, Sim. Dentro desses 10% já estão as despesas do escritório. Então, não estão. O que a gente faz? Você tem teu faturamento. Do teu faturamento, você vai deduzir as tuas despesas. Do teu lucro, você vai tirar 10%. 10% vai para o escritório. E os outros 90% a gente divide por 3.
Tá, então antes Entendeu? da Então divisão entre vocês... Não está a despesa do escritório. Entendeu? O que serve? Esses 10%, na verdade, eles até servem o quê? Para reinvestir no negócio, para reformar a sala, para trocar um móvel, para adquirir um imóvel, se for o caso, entendeu? Então, assim, e às vezes, assim, juntou uma certa quantia que não tem necessidade, a gente redistribui, entendeu? Tira como lucro e tal. Também o dinheiro é nosso, não deixa de ser nosso. Só fica à disposição do escritório. Então, isso é bem legal, né, gente? Porque a gente pode pensar um pouquinho na contabilidade. Então, na verdade, o que vocês fazem de divisão é, de fato, de um lucro líquido e não de uma receita, né? Vocês têm uma receita bruta, vocês deduzem dessa receita, todas as despesas, né? Inclusive esse pagamento de funcionários, tudo que vocês têm no dia a dia de gastos. Folha de pagamento... Exato. E aí só no lucro líquido mesmo é que vocês fazem essa distribuição. Isso é bem legal, isso é bem interessante. E outra coisa que eu acho interessante ressaltar, pessoal, é que quando a gente ensina, né, na administração a fazer a construção da carinha que tem a estrutura organizacional, quando a gente ensina a desenhar um organograma, é muito comum a gente encontrar as funções de contabilidade e a assessoria jurídica como órgãos de staff de uma empresa. Tudo bem que a gente está falando de um escritório de advocacia, mas mesmo assim, vocês poderiam ter realmente esses funcionários como staff, não sendo funcionários fixos e sendo acionados por processo, por demanda, né? E é interessante ver que é ao contrário isso, que é bem legal, que é mais oportunidade sendo gerada, inclusive, porque é muito comum o contador ou o advogado prestarem assessoria contábil ou jurídica para uma empresa nessa forma, como staff, com contratos temporários e não como uma estrutura, fazendo parte da estrutura fixa da organização. Então é bem interessante essa diferença no modo de trabalho de vocês. Por isso que é legal a gente conhecer bastante diferentes aspectos, né, diferentes escritórios, diferentes negócios, que aí a gente acaba vendo que é possível você ter inúmeros caminhos a seguir, né? É bem legal, é bem diverso isso. Isso é ótimo, é excelente para os nossos alunos perceberem isso, né? Eu acho hiper interessante. Legal. Realmente, assim, aqui a gente sempre optou por ter os funcionários fixos, entendeu? Não trabalhar... Não vou dizer que a gente nunca opera dessa forma. Porque, por exemplo, na verdade, o que eu pego às vezes é o fato se você tiver um processo fora... por exemplo, eu preciso de alguma coisa urgente no processo, eu contrato um advogado de fora para prestar um serviço pontual, entendeu? E aí isso é normal também. Tipo, eu preciso de cópia de um processo no interior de São Paulo. Não tem nada eletrônico, então realmente eu vou precisar de alguém daquela cidade. Então a gente tem um cadastro com todo mundo, com todos os advogados do Brasil inteiro, e aí ali a gente consegue achar algum profissional naquela cidade para obter aquela cópia que a gente precisa no primeiro momento. Então, assim, isso a gente faz, mas o nosso pessoal realmente todo mundo é funcionário. Entendi. E tirando vocês, os 3 sócios, vocês contam com quantos funcionários fixos na estrutura do negócio? Hoje a gente conta com, no total, 6 fixos. Entendi. Não, isso aí é extremamente interessante para os nossos alunos começarem. É pequeno, entendeu? Não é um escritório grande, é um escritório pequeno, mas que a gente precisa dessa mão de obra, esse pessoal que está aqui com a gente, que é muito bacana. Eu vejo o esforço de cada um deles aí todo dia tentando ajudar no dia a dia, nos processos e, enfim, às vezes ficando aí até tarde, indo tarde para plantão, que a gente também tem isso, né? O pessoal acha que só quem faz plantão é médico. Não, advogado também, às vezes, tem que ir para o plantão judiciário aí 10, 11 horas da noite, meia-noite, para tentar ter uma decisão, uma liminar, enfim. E aí se faz necessário aí esse envolvimento todo do teu pessoal. Por isso que a gente não pode contar com o pessoal simplesmente freelance, entendeu? Isso daí não funciona legal. E outra coisa que eu achei interessante para a gente mencionar você comentou que vocês têm a sócia que é mais responsável pela parte administrativa. Então, além do software de gestão processual,
para cálculo de folha de pagamento, para dedução de todas essas despesas, fazer uma demonstração de resultados, fazer o cálculo final, aquela famosa prestação de contas de o que cada um tem direito. Vocês usam algum software também, ou é tudo feito de maneira manual, ou só via Excel? Não, o nosso gestor processual, ele acaba que tem a parte do financeiro, né? E aí a gente acaba usando ele para poder saber quanto que você está gastando, o que você está gastando e tal. E a gente faz o controle por ele. Além dele, é claro, a gente usa o nosso contador também, toda a parte de folha salarial e tal, todas as despesas, os impostos que a gente recolhe e tal. Tudo isso a gente consegue saber através dos relatórios do contador. E agora, a parte do financeiro, do escritório, a gente usa o gestor, nosso gestor processual, ele tem a parte financeira que serve para o teu próprio financeiro, não só o financeiro do teu cliente. Eu achei interessante aqui, que a gente mencionou vários assuntos, e nesses assuntos que a gente foi conversando sem um roteiro necessariamente pré-estabelecido, surgiram várias áreas de ADM aí. Então, a gente falou um pouco de gestão de pessoas, você tocou lá no início, essa coisa de vocês lidarem muito com gente, e aí a gestão de pessoas tem tudo a ver. A gente falou de uma gestão processual que é feita através de uma ferramenta que segue um parâmetro parecido com o fluxograma, e aí a gente está falando de organização e métodos. Você falou um pouco da questão contábil, financeira, como funciona para vocês. E uma outra coisa interessante que eu achei aqui, me veio agora à mente, é a questão logística, né? A questão de deslocamento, de movimentação, porque seja você, sócio do escritório, seja um funcionário teu, seja alguém que você contrata momentaneamente, você tem despesas de deslocamento, combustível, alimentação, coisas do tipo. Então, assim, essas despesas também acabam deduzidas dentro do valor do processo. Também acabam, porque o que acontece? Se você for analisar, por exemplo, isso daí para mim, desde a época que eu era estagiário, sempre aconteceu assim e eu tive um chefe que ele fazia isso, não só comigo, com os outros também. Onde você mora? Ah, eu moro na Barra da Tijuca. Então tá bom. Então você vai ficar responsável pelos processos da Barra, Jacarepaguá, Campo Grande, Santa Cruz e Itaguaí. Isso era a minha área de atuação quando eu era estagiário. Entendeu? Então, assim, a gente definia os processos por área geográfica próximo à localidade de cada um. Então, não necessariamente eu tinha que me deslocar para o escritório. Às vezes eu já saía do escritório, ia direto, por exemplo, eu morava na Barra, eu ia para Campo Grande, eu ia para Itaguaí, eu ia para Santa Cruz, ver processos lá, entendeu? Então, assim, no mesmo dia, eu organizava a minha agenda, falava, ó, amanhã eu não venho no escritório, eu tenho X processos para ver, eu defini tudo aqui, que vai ser Campo Grande, Santa Cruz e Itaguaí, que são relativamente longe, mas um seguido do outro, né? Então, eu vou ver tudo lá e só venho aqui depois da manhã e já trago meu relatório pronto, entendeu? Com tudo que eu vi. E hoje eu procuro fazer isso com os meus funcionários também e até eu faço isso também. Então, assim, o que eu faço? Por exemplo, o cara não precisa vir aqui. Ah, amanhã eu não vou. Amanhã eu vou ver isso, isso e isso. Desde que ele reporte, é óbvio, ao coordenador dele, né? Que era o que eu fazia com a minha coordenadora na época. Pegava, ó, eu amanhã estou em tal lugar, eu não venho aqui. Por quê? É deslocamento desnecessário, é perda, é contraproducente, entendeu? Você está num trânsito do Rio de Janeiro, não estou falando agora por conta de Covid, até porque agora está tudo meio estranho, mas se torna contraproducente se eu tenho que sair. Imagina eu sair da Barra, ir no centro da cidade, aí só para botar a cara, literalmente, no escritório, para sair de lá e ir para Campo Grande, aí eu vou a Campo Grande, Santa Cruz e Itaguaí. Resolvo o que tem que resolver. Aí volto para o centro da cidade para voltar para a Barra? Não tem necessidade, entendeu? Você está exaurindo uma pessoa e ela vai e se torna contraproducente o trabalho. É mais fácil você falar, ó,
isso daqui eu preciso que veja. Isso daqui você vai num dia, no outro dia você me traz tudo, tá bom? Tá bom, acabou. E assim, as coisas funcionam melhores, entendeu? Então, assim, pelo menos, eu aprendi assim e vejo o resultado assim até hoje, entendeu? Então, assim, por exemplo, é o que eu te falei. Ontem eu saí daqui da Barra, fui a Angra dos Reis, tinha que ir lá na Polícia Federal, resolvi um negócio lá na Polícia Federal de Angra e voltei para o escritório, porque o escritório é na Barra e eu moro na Barra, então facilitou. Mas se eu tivesse que ir ao centro, eu já não iria ao centro. Entendi. Entendeu? É besteira. Então, assim, eu não vou fazer isso com o meu funcionário, que eu também não gostaria que fizesse comigo. Graças a Deus, naquela época já não faziam isso comigo, entendeu? Deu sorte, não é sempre Mas assim, né? É uma questão de administração do tempo. Sim, exatamente. Eu ia comentar isso. É uma forma de você otimizar seu tempo e não gerar desgaste desnecessário, nem físico, nem o deslocamento desnecessário, que acaba implicando em custo. Você realmente otimiza o tempo, porque dependendo em épocas normais no trânsito do Rio de Janeiro, você gasta mais tempo, às vezes, no trânsito do que propriamente nos locais para onde você está indo. Então, acaba realmente sendo desnecessário. Isso aí é bem legal também, é uma outra visão legal. Mas, assim, pelo que eu tô vendo, pelo pouco que você tá explicando aqui pra gente, tá tudo muito redondinho, né? Dentro do que a gente, administrador, professor, passa para os nossos alunos. Mas, assim, o que eu queria saber agora comparando. Que bom. Sim, tá até bem redondinho. Mas olha só, não esquece do... Então, como feedback. Mas não aborta a missão do... Não aborta a missão do estagiário de ADM, não. Então, não aborta não, é legal o estagiário de ADM. Então, o que acontece? Você acha que lá no início, há 10 anos, você tinha, quando começou, junto com os seus sócios, a mesma visão e as mesmas ideias em termos administrativos para a condução do negócio que você tem hoje? Ou foi mudando, ou cada vez mais isso vai sendo aprendido na prática? Como é que funciona? Com certeza. Com certeza, com certeza. Tudo na vida você vai aprendendo, né? E é engraçado que você, às vezes, você aprende mais com erro do que com acerto, né? Mas muita coisa eu trouxe do escritório onde eu trabalhei. A gente usa muito isso até hoje. E é claro que você vai aprendendo. Você vai aprendendo coisas novas. Não, isso daqui eu estava fazendo dessa forma, não está dando certo, vou tentar de outra forma. Deu melhor? Vamos mudar. Ah, não deu. Volta para o que era. E uma coisa muito legal, que por serem 3 sócios, um é o divisor de águas. Então, nunca tem briga. É extremamente democrático. Então, assim, 2 estão a favor, 1 contra, acabou, vai para a maioria. Então, assim, de tudo, 2 podem resolver tudo sozinhos. Sempre, desde sempre, desde o primeiro dia. Por uma questão de consideração, e assim, dependendo da matéria, principalmente se for uma matéria financeira, não, isso vai implicar num gasto maior, ou que a gente não está acostumado, um gasto muito maior para o escritório e tal, procura-se ter uma unanimidade de decisão, tá? Mas não é necessário. Às vezes até falo com o meu sócio, às vezes ele me liga, a gente está aqui numa dúvida e tal, você dá teu voto. Eu dou meu voto, não, então tá bom, então foi unânime. Eu falo, mas vocês podem resolver sozinhos. Mas não é tão legal essa questão, sabe? A gente está junto há muito tempo, a gente trabalha junto já há 17 anos. O meu sócio é meu amigo há 27 anos, entendeu? Estudamos junto no colégio. Então, assim, ainda assim existe uma consideração, mesmo sem ter essa necessidade da unanimidade na tomada de decisão. Entendi. Não, isso é bem legal. A gente está falando de liderança também. A liderança democrática, a gente sempre fala que é o meio termo e realmente pode funcionar. Não fica nada assim no descontrole total e também não fica nada na base de autoritarismo, né? Então é bem legal esse meio termo.
É bem interessante essa parte que fala um pouco mais de liderança mesmo, de tomada de decisão, tem tudo a ver com administração. Eu costumo falar para os meus alunos que administração é planejamento e tomada de decisão, entre outras coisas. Então, assim, realmente funciona. Quando a coisa é bem redondinha, assim, funciona realmente. De que forma você acredita que, sendo básico, assim, você acha, você já até falou isso, tá? Mas é realmente é o nosso foco total da live de hoje e das outras que ainda virão nessa semana. É imprescindível, como você comentou, alguns conhecimentos de administração. Partindo do princípio que não é obrigatório, ou não é uma premissa que você, formado em direito, tivesse esse conhecimento, a sua sócia, que cuida dessa parte mais administrativa, ela tinha conhecimentos de natureza técnica ou também foi por vivência e experiência? Foi por vivência e experiência. Porque ela trabalhava, antes da gente trabalhar juntos, ela trabalhava numa empresa e ela fazia parte administrativa dessa empresa. E aí, com isso, ela foi ganhando uma certa experiência nesse sentido. Mas não que tenha feito, não fez curso técnico, não fez faculdade de ADM, não fez nada disso. E aí, de certa forma, acabou que aqui no escritório ela também abraçou essa parte administrativa. Tanto que eu brinco que ela é a galinha dos ovos de ouro, é ela, entendeu? Ela que controla o dinheiro, se ela gastar... É com ela que o pessoal, eu falo, ó, quer dinheiro? Vai ali na sala do lado e fala lá, não é comigo não. De certa forma, vocês ganharam na loteria, né? Vamos combinar pelo seguinte, porque hoje você pode me dizer assim, seria interessante ter um profissional de ADM aqui dentro. Mas, de repente, quando a coisa começa, você não está numa realidade ainda para isso. Se você não tem como investir de forma a contar com esse profissional no início, você não vai dar prioridade a um profissional de ADM se você tiver um profissional de direito bom para trabalhar ali contigo. Na verdade, você tem que pensar na tua atividade fim, né? Então, assim, de certa forma, vocês foram extremamente felizardos com isso. Mas assim, eu te falo, por exemplo, você fala, não assim, eu hoje, se eu tivesse, e até posso vir a ter, e a gente já discutiu isso entre nós, porque a gente passou por um período muito, muito, muito estranho, né, por conta de pandemia. Então, assim, a gente chegou a demitir uma pessoa que a gente não queria demitir, a gente teve que dar uma enxugada, a gente diminuiu um pouco nossa estrutura, que na sala do centro da cidade era uma sala maior, a gente veio para uma sala menor, mas mais confortável para o cliente, com mais acesso, com estacionamento, enfim, com algumas coisas assim que, ao nosso sentir, seria melhor essa movimentação agora. Mas, por exemplo, hoje eu me daria, assim, ao luxo de contratar um estagiário de ADM para desafogar ela. Então, assim, é até um negócio que eu até posso me comprometer aqui contigo, me manda pode me direcionar o currículo de estagiário de ADM, que uma hora pintando uma vaga aqui, eu vou conversar isso com os sócios e a gente bota ele, porque aí eu desafogo ela, eu preciso dela como mão de obra na atividade fim, entendeu? Então, isso é bem legal. E a gente estava a ponto de fazer isso antes da pandemia. Era um momento que a gente queria virar essa chave. Falar, eu preciso de uma pessoa de confiança que vai... Porque você está falando de confiança, porque tudo aqui, você está lidando com pessoas jurídicas, pessoas físicas, que têm problemas, que não querem que esse problema venha à tona, ou que cabe um sigilo, então tem que ser de confiança. Você tem a questão financeira, que é estritamente sigilosa, né, em qualquer negócio. E aí a gente estava, antes da pandemia, analisando isso. Falou, vamos botar alguém para fazer isso? Porque no outro escritório tinha uma pessoa que fazia isso. Uhum. E aí a gente queria, vamos colocar essa pessoa. E aí a Dani vai sair do administrativo do escritório e foca mais na parte, na atividade fim.
Só que aí veio a pandemia. E aí, com a pandemia, a gente tem que, pô, reduz aqui, reduz ali. A gente com um projeto de mudança de escritório, gastando dinheiro numa sala, entendeu? Então, assim, para reformar e tal. Então, acabou que inviabilizou, mas eu me comprometo contigo aí, num médio espaço de tempo, a gente botar um estagiário de ADM. Gente, adoro isso, quando uma live vira né, uma possibilidade de estágio para os nossos alunos, eles adoram isso, eles batalham. Não, mas é legal. Batalham bastante por isso. Legal. É legal, você tem que dar oportunidade para as pessoas. Eu tive a oportunidade, me deram a oportunidade. A gente tem vários alunos nossos, inclusive do meu campus e dos outros campos, porque o Pedro II tem muitos campos, né? Mas a gente tem vários alunos nossos. Dos maiores contratos, vamos botar assim, das empresas que mais contratam os nossos alunos são o Tribunal Regional e a Defensoria Pública do Rio. São os dois lugares, além da Eletrobras e tal, são os dois lugares que mais concentram os nossos estagiários. Inclusive, a gente tem um projeto com a Defensoria Pública do Rio, em que a gente traz estudantes selecionados pela Defensoria para estudar o curso técnico de administração com a gente. Então, a gente tem uma parceria, a primeira parceria, na verdade, do curso técnico do Pedro II, de ADM, é com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Então, assim, é bem legal. A gente tem muitos alunos mesmo nesses estágios. O tribunal, principalmente, tem um grupo muito grande, né, por campus. Eu estou falando do meu campus, mas eu sei que os outros também têm. E o pessoal é muito batalhador, o pessoal topa mesmo. De fato, para onde for, eles estão indo. Eles trabalham bem direitinho. Não tô puxando sardinha, não, mas eles são bem... Não tá puxando, bem... Não, imagina, nem pensar. Mas eles são bem empenhados. Bem empenhados. E, poxa, eles têm uns professores bem legais, sabe? Eles aprendem. Sem puxar sardinha, mas eles aprendem. Então, quem sabe? Quem sabe? Também, não tenho a menor dúvida. Exatamente, isso que eu acho mais legal de tudo que eu ia mencionar. É a possibilidade de quando você tem um estagiário, por exemplo, de administração, um profissional de uma área atuando em outra, ele não está perdendo todo o conhecimento que ele tem da área de origem de formação dele. Ele, na verdade, ele está adquirindo conhecimento. Ele está agregando. Exatamente. E eu costumo falar sempre para os meus alunos, conhecimento não é demais, né? Isso não tiram de você, são experiências que você leva. E aí você pode ajudar até a formar outros profissionais. Então, assim, isso é bem legal de se falar, né? Então, assim, a gente tem... Eu digo que... Desculpa, continua, pode falar. A gente tem, o motivo também da gente ter totalmente aderido à sugestão da professora Aline com relação a essa temática de evento, né, que é um workshop virtual. A gente tem todo ano, na maioria dos campos, workshop presencialmente, é um dia inteiro, com palestras, minicursos, e o fato da gente ter aderido totalmente de cara ao tema proposto por ela, é porque a gente sabe que a gente tem muitos alunos de curso técnico de administração que têm pretensão de ser médico, de ser advogado, de ser engenheiro. Então, a gente acabou escolhendo profissões. Então, a gente acabou... Exatamente, para palestra. Ela é de ADM. A minha esposa é de ADM. É de Ai, ADM. que legal. É linda, a área é linda. Pegando o teu gancho do que você está falando, por exemplo, você fala que o aluno de ADM ele tem que aprender um pouco das empresas onde eles trabalham, como é que funciona. Então, você imagina, no meu negócio, é assim, por exemplo, para te atender na tua empresa, eu tenho que entender como a tua empresa opera, como funciona a tua operação no todo. Entendeu? Seja para mitigar um risco, seja para fazer uma parte de consultoria, porque o advogado não vive só de processo, né? A gente também trabalha com a parte de consultoria, de prevenção. Então, assim, para eu te dar uma consultoria, eu preciso entender o que você faz, o que a tua empresa faz, como é que ela entrega, para quem que ela trabalha, qual é a produção dela por ano, qual é o que você está me perguntando aqui sobre o risco, quantas vezes isso daqui acontece no ano, como é que é entendeu? Então, assim, você entende depois que você entende toda a operação dele, eu consigo sentar e mapear. O problema que você está tendo é aqui. Vamos mudar isso aqui? Vamos fazer de forma diferente? Isso aqui não está legal, não. Isso aqui está indo de encontro à lei. Seja uma legislação ambiental,
Depende da operação de cada um, entendeu? Eu estou falando no caso de, por exemplo, indústria. Tem muita indústria que pede consultoria, por quê? Por conta de crime ambiental. Entendeu? Então, assim, é desmatamento, desvio de curso de rio, é lixo tóxico. Como é que a gente vai fazer? Então, assim, eu preciso aprender. Então, assim, aqui você está num constante aprendizado. Porque vai chegar um cara aqui uma hora que vai falar, ó, minha empresa faz isso. Eu falo, porra, eu nunca vi isso. Então, como é que funciona a tua empresa? O que ela faz? Como é que faz? Onde é? Aí eu começo a buscar no mercado outras empresas do mesmo ramo para ver como é que eles operam. Entendeu? Então, assim, para a gente também é um constante aprendizado. Até hoje, claro. E vai ser assim até eu aposentar. Isso é extremamente legal, porque você acaba, querendo ou não, na tua profissão, é óbvio que você aprende muito de diferentes áreas por isso, porque você, cada hora, está trabalhando em prol de um cliente de uma área diferente. E isso acontece na administração também, porque voltando ao nosso tema, né, em que a gente menciona que a administração está em tudo, você pode trabalhar como administrador ou como um assistente administrativo num escritório de advocacia, mas você pode trabalhar numa grande indústria, você pode trabalhar num pet shop, você pode trabalhar em empresas de ramos diversos, numa lanchonete, num restaurante. E aí é óbvio que, além dos conhecimentos técnicos gerais da área de administração, você vai precisar ter, em algum momento, conhecimentos específicos do negócio para o qual você trabalha. Então, a gente estaria falando que o cara que está trabalhando nesse sentido, ele tem o conhecimento mais macro de ADM e vai acabar tendo um conhecimento micro na área de atuação, né? Na área da empresa para a qual ele trabalha. Então, assim, é muito interessante. A mesma coisa acontece um pouco com vocês. Vocês podem ter o conhecimento macro de legislação e tal, e vocês vão acabar tendo conhecimentos micro dentro das empresas ou dos clientes para os quais vocês trabalham. Né? E isso é bem legal, porque é um leque amplo, né? Você tem que aprender. Você tem leque que amplo. Estar aberto e predisposto. Você tem que estar aberto e predisposto a aprender. Aprender a outra área. Por exemplo, quer ver? Vou te dar um exemplo. Teve uma época que a gente advogou para um hospital. Então, você tinha a questão de responsabilidade civil médica. Então, eu tinha que entender como funcionava aquela parte ali hospitalar. Entendeu? O que o hospital fazia, até onde vai a responsabilidade do hospital, até onde vai a do médico, como que era aquela cirurgia, como que era programado o centro cirúrgico, como que era esterilizado o centro cirúrgico, porque vamos supor, uma pessoa foi lá, fez a cirurgia e depois alega que saiu com uma infecção hospitalar do centro cirúrgico. Então você tem que aprender, entendeu? Vai pegar um profissional da área, vai falar, mas como é que funciona isso aqui? É assim, assim, assim. E aí você vai aprendendo. Isso aí realmente é uma coisa, essa aquisição de conhecimento não tem preço, tem muito valor, né? E é uma coisa que não se tira, né, da gente. E isso aí faz toda a diferença realmente. É muito importante essa experiência, essa vivência para você aprender melhor. Porque não adianta a gente, enquanto docente, mostrar tudo para o nosso aluno, do passo a passo, do como faz, do beabá, se ele não vivenciar isso em algum momento, fica difícil. Sempre vai ter a necessidade do plano B, que é o que a gente também explica. Esteja preparado, né? Você deseja o melhor, mas se preparando também para o pior. A pandemia, por exemplo, é o maior exemplo de má gestão em algumas áreas. Você não previa, uma coisa totalmente imprevisível aconteceu, e aí isso é capaz de mudar cenários. A gente está vendo empresas fechando, a gente está vendo profissionais desempregados, profissionais capacitados, né, com bons currículos. Então, assim, estar preparado é muito importante. E aí eu vou até voltar num ponto que você mencionou, que eu achei mega interessante. No momento em que você define essa guarda, né, desses 10% de faturamento, e aí, complementando com a pergunta da professora Aline, em que você não está tirando desses 10% as despesas do dia a dia do escritório, ou seja, aquilo realmente é um fundo, a gente vai chamar isso em ADM, né, de certa forma, eu estou fazendo analogias e associações para ficar mais fácil para o nosso aluno entender, eu vou chamar isso de capital de giro, que é um valor disponível que você mantém ali em caixa para ser acionado se necessário, mas se necessário ou se desejado for.
né? Trocar de escritório, por exemplo, renovar a mobília do escritório, coisas do tipo. E aí isso é legal porque isso não está impactando as finanças de vocês, advogados, não está impactando as finanças, os custos do dia a dia do escritório, na verdade. Está saindo de um fundo que Isso é um existe. custo do escritório. Isso é o custo do escritório. O escritório se paga. É uma Exatamente. forma de você remunera o escritório. Então, você remunera o escritório de quê? 10% de todo o meu lucro não é do faturamento, é do lucro. Você pega aqueles 10% ali e vai guardando, mês a mês, mês a mês. Ao longo de 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, você tem uma quantia. Com aquilo ali você decide, eu quero comprar uma sala nova, eu quero trocar mobília e tal. E isso é um custo que não vai atingir o bolso dos sócios, porém vai beneficiar os sócios, porque a gente vive do nosso negócio e a gente quer o melhor para a gente, de mais conforto, e para o nosso cliente. Então, assim, hoje você vem aqui, você vai parar, entendeu? Você tem uma infraestrutura, entendeu? Por mais que, por exemplo, hoje muito se fala a questão do home office. É legal. Para várias empresas, eu acho que muitas empresas nem voltam para o escritório. Entendeu? Então, assim, mas você ter também o escritório e ver que o escritório ele se remunera e ele tem o custo do escritório e ele tem dinheiro para se bancar, isso eu acho muito legal. Isso Sim, foi uma ideia que a total. gente botou numa reunião. Se eu te falar assim, a gente decidiu isso numa reunião dentro de um restaurante. Vamos fazer assim, a divisão vai ser assim. Tá bom? Todo mundo de acordo? Tá de acordo. Acabou, nunca mais mudou. E eu ousaria dizer que foi uma das melhores decisões, assim, porque do ponto de vista administrativo, uma das razões que mais leva uma empresa a não conseguir se manter é exatamente essa falta desse capital de giro, né? Desse fundo que você chamou de caixa. Isso é extremamente importante. E assim, para a gente finalizar, porque a gente está com pouquíssimo tempo, eu queria dizer assim, primeiro eu queria agradecer, né, a participação de todos aqui que assistiram a gente, queria agradecer demais você ter aceitado o meu convite. Foi extremamente importante para mim, para o curso, foi extremamente importante para os alunos, com certeza. Esclareceu bastante aqueles que têm a intenção de fazer direito e que talvez não estivessem vendo tanta utilidade no curso técnico de ADM. E eu queria que você encerrasse deixando assim, tipo, uma mensagem para os nossos alunos que têm essa ideia, seja de seguir o direito ou outra profissão, mas que de repente não estão enxergando essa utilidade toda no curso técnico de administração ou no curso de assistente administrativo, que a gente tem também, e que de repente podem mudar de opinião ao pensar que um profissional de outra área reconhece o valor que tem a administração no seu dia a dia. Bom, eu queria te agradecer muito, foi muito legal, muito bacana. De fato, a gente não combinou nada, você só me passou o tema. Eu até ia fazer um ponto a ponto aqui do que eu ia falar, mas deixei fluir normal do nosso bate-papo. Te agradeço muito o convite. Eu acho que para o pessoal de ADM, assim, ADM é uma área que é fundamental em qualquer área. Essa pessoa que tem o curso, ele já é diferenciado. Tá? Se ele for para o direito, ele fez direito e tal, tá bom, mas ele é diferenciado porque ele tem o curso de direito e o curso de ADM. Se ele só fizer ADM, ele vai se encaixar em qualquer empresa, porque toda empresa precisa de um administrador, né? Seja pequena, média, grande, e aí cada um vai se especializando, vai ganhando corpo ao longo dos anos com os estudos e vai tendo uma notoriedade, né? Esse cara do ADM, ele hoje pode vir para cá, para o escritório, ele pode ir para uma fábrica, ele pode ir para uma empresa, uma indústria, ele sempre vai ter um espaço para ele, não tem a menor dúvida. Então, assim, eu quero que todos que fazem o curso se sintam honrados por estar fazendo esse curso, que eu acho legal. É primordial para qualquer empresa. Qualquer empresário quer ter... Porque hoje eu falo assim, a gente é advogado, mas a gente é empresário. E a gente precisa do funcionário de ADM. É o que eu te falei, eu me comprometo contigo de, num futuro, botar um estagiário de ADM no escritório. Só para
te mostrar que o que eu estou falando não estou falando porque você é do curso de ADM, é porque é de fato importante, é necessário. Então, assim, fica meu muito obrigado para todo mundo, que todos sigam seus cursos, mesmo que, depois, não, fiz ADM, mas eu quero fazer direito. Tá bom, vai lá, faz direito. Se gostar, legal. Se não gostar, volta para ADM e fica na ADM. E gente, obrigada. Muito obrigado por esse espaço que você me deu aí. Obrigada, gente. Obrigada. A gente vai encerrar.